Fala galera, vocês já pararam para pensar por que é tão difícil investir? Porque o maior problema do investimento, às vezes, não é que você não saiba que, tipo, nossa, é bom investir, nossa, é legal ganhar dividendos. Por exemplo, ontem acho que eu postei e disse que ganhei R$ 18 da VEG, né? Cara, isso é bem legal, dá uma sensação boa. Mas aqui entra um problema que tá na cabeça da gente. A nossa história, a nossa crença, como fazer. Mas hoje eu vou atualizar, mostrar a vocês como é que ficou a carteira, porque eu gravei ontem, sendo que eu gravei errando para câmera diferente. Essas coisas sempre acontecem comigo. Sem mais enrolação, meu nome é Anderson Lucena e eu estou mostrando isso aqui para vocês que o imigrante consegue construir um bom patrimônio e ter uma tranquilidade lá na frente. Mas antes de mais nada, curte, compartilha, diz aí se você investe, se tem dificuldade com o dinheiro, e é muita coisa. E hoje eu vou mostrar também a planilha que eu uso, né? Como eu tive que mudar a dinâmica. E antes de eu mostrar o nosso patrimônio, o que é que eu faço? Isso é uma planilhazinha, algumas pessoas estão falando. Eu vou gravar e vou disponibilizar para o pessoal, para quem quiser comprar ela. Basicamente, o que é que eu faço, né? Essa planilha, ela entra aqui, eu vou atualizando o que eu vou gastando no dia a dia, eu separo. Aí essa organização foi minha. Eu separo aqui, tipo, por cartões, eu boto usando a contabilidade mental, né? Por exemplo, um cartão é para as minhas contas do dia a dia, gasolina, comida, essas coisas. Vai ser para assinaturas, aquelas contas fixas, porque aqui a gente bota, às vezes, seguro, energia, internet, tudo no cartão de crédito. Então, eu condenso tudo ali, aí dá um cashbackzinho, que eu uso até o da Coinbase para voltar. E uma para essas coisas extras, por exemplo, uma saída, coisas que estão fora do orçamento, que também faz parte do estilo de vida. Mas aqui o legal, como eu posso ver aqui, o legal é que voltando, ó, quanto eu invisto, aqui não aparece, né? Mas tipo aqui nessa aba investimento, tipo quanto eu invisto, aí eu já vou separando e vou botando da maneira bem confortável. O legal é que aqui eu consigo ver na frente as minhas tomadas de decisão, por exemplo. Eu posso olhar aqui, ó. Se eu quiser fazer uma loucura aqui, eu posso vir aqui, olhar qual é o menor valor que eu tenho. Não sei se vocês estão vendo, vamos ampliar um. Eu posso vir aqui, ó, nessa parte onde tem um saldo, que está na amarelinha, eu posso ver onde tem o menor valor e eu tomar uma decisão. Ah, eu vou fazer uma viagem hoje. Ah, qual vai ser o menor valor do mês que vem? Ah, 3.800, 3.700. Então, beleza. Se hoje eu quiser gastar tipo 2.500, ele já altera aqui, ó. Não, ainda estou dentro. Então, eu poderia gastar 2.500 hoje que daria certo para uma loucura. Eu teria um problema, talvez, no mês seguinte, né? Já no aluguel aqui, ó, eu ficaria zerado. Aí aqui já muda o cenário. Tipo, qual é o menor valor que eu preciso aqui, que eu teria que fazer? Eu teria que fazer algumas mudanças. O maior valor para a dívida é isso. Tipo, aqui, ó, 1.500. Eu precisaria fazer um extra de 1.500. Poderia botar aqui, ó, 1.500. Eu precisaria fazer 1.500 para resolver meu problema. Ó, aí ele já alteraria. Ele dizia que eu estava com pouco dinheiro e eu vou utilizando isso para dizer quanto eu posso investir. Os investimentos eu já defino logo no começo, né? Mas às vezes uma decisão um pouco maior, não essa do dia a dia. Eu uso aqui, eu jogo aqui para questão de empréstimo, questão de ajuda. Se está muito fora do que eu tenho determinado para mim, eu vou fazendo isso e vou me ajudando a ter a clareza e tomar a decisão. Basicamente é isso. Mas vamos lá. Hoje a nossa carteirinha está, deixa eu abrir aqui para mim, rapaz, que eu não estou vendo. Estou mostrando para vocês, não estou vendo. Aqui eu já fiz os investimentos. Tivemos, eu fiz três investimentos. Eu fiz três investimentos que foi de fundos imobiliários, porque ainda eu quero aumentar a nossa renda. E o fundo imobiliário tem a função de gerar renda, e está no momento que está de queda e está uma boa entrada de aporte, se sua carteira permitir. Tem que ver isso. Aqui são, eu quero aqui, ó, nessa divisão que eu estou fazendo, pronto. Nessa divisão que eu estou fazendo, acho que ficou um pouquinho pequeno para vocês, mas aqui eu divido, né?
eu quero 35 em ações, que vai ser em ações, em ETF. Eu quero 25 em renda em fundos imobiliários, que vai ser para gerar renda. E eu botei até o nome aqui, o acrônimo chamado CAFé. Então, caixa, que vai ser a renda fixa mais as criptomoedas, o A de ações, o F de fundos imobiliários e o E de exterior. Aí eu penso assim, não, eu vou investir no café, tento dividir para ficar bem legal. Beleza, eu comprei o PMLL, o TRXRF11 e o HGL11. Lembrando que o sistema de notas eu tinha feito, isso aqui determina direitinho. Então, o que é que eu fiz? Dentro de fundos imobiliários de tijolo, uma coisa que você tem que entender muito quando você vai fazer compras de fundos imobiliários de tijolo, um dos principais indicadores que você tem que olhar, um deles vai ser o P sobre VP. Por quê? Ele representa o fundo imobiliário de tijolo, ele repassa a inflação e ele está associado ao patrimônio dele. O quê? Fundos imobiliários ele vai distribuir quase tudo para vocês, então a possibilidade dele crescer é totalmente diferente de ações. Aí você associa, quando o P sobre VP está abaixo de 1, normalmente você entende que ele está mais barato. Por exemplo, você tá, de vez de comprar, pagar 1.000 em uma coisa, aí se tiver tipo 0,90, você está pagando 900. A lógica é a mesma, sendo que isso é um dos pontos que você tem que analisar. Primeiro você vê toda a estrutura, você vê a sua carteira, você dá aquela nota e você começa a comprar o que estiver mais barato nesse momento. Como eu tenho espaço para comprar e vou tirar até um pouco lá da reserva de oportunidade, que é do fundo da caixinha, eu botei aqui, ó, o P sobre VP. Isso aqui vai ser uma forma até de você pensar um pouquinho diferente. Aqui, ó, ficou um pouquinho maior para vocês. Ok, ó. O P sobre VP. O TRFX, ele está com 0,83, então é um dos que está mais descontado. Ele não está com a vacância e ele está pagando um dividendozinho, sendo que o dividend yield é meio não é um indicador que você deve olhar muito, isso aqui é só para referência. Mas quando você olha aqui, tá, eu estou pagando muito barato, porque é um fundo que ele está fazendo emissões e ele está um pouco alavancado. Eu deveria ter botado até aqui a questão da alavancagem dele, que é muito importante. Ele está praticamente tudo alugado, é bom. Tem um pessoal aqui que ele está com um pouco de vacância financeira, que aí você tem que ir no relatório para você ver, que seria dos imóveis que era do Pão de Açúcar. Mas eu tenho espaço para comprar, aí eu adicionei duas cotazinhas dele. Eu vou deixar aqui na tela as duas para mostrar, né, que a gente compra e a gente mostra também. Na mesma ideia, porque aqui eu já fiz análise das ações que eu queria. Eu estou vendo o momento de comprar, tipo, você faz isso uma vez no mês. 85, e esse aqui é um fundo de shopping, o PMLL. Eu também coloquei duas cotazinhas, eu comprei ele no valor de R$ 100,70. Ele está pagando dividendos yields de 11, tá a 0,85, praticamente 0,15 de desconto. Mas olha uma maneira legal. O shopping também está apoiando muito porque o consumo diminuiu um pouco, está num período que não é tão alto. Ok, o shopping ganha de várias formas. E ele ainda está com três. A vacância sempre é ruim? Não. Pensa bem, ele está pagando bem, está com desconto e ele ainda pode alugar. Então o que é que acontece? Se quando reavaliarem ele, quando fizerem a reavaliação, ele pode subir, pode descer, dependendo do cenário, e ele ainda tem uma margem aqui para aumentar os rendimentos. No que ele aumenta esse rendimento, aluga, faz o giro, ele começa a ganhar mais. Então, para o cotista é muito bom. E o outro foi o duas cotazinhas do HGLG. O HGLG é um dos melhores fundos de logísticas que a gente tem. Os três maiores são o HGLG, o XPLG e o B. O XPLG também está uma delícia para quem quer comprar agora. Ele também, normalmente, ele fica muito próximo ao seu valor justo. Eu comprei duas cotinhas dele também porque eu posso comprar, ó, ele diz aqui que eu posso. E ele também está com desconto. Ele fez uma venda agora onde ele aumentou de valor como se fosse quase R$ 1 por cota.
Isso eu não sei, no próximo relatório a gente vai ter a certeza de como vai ficar, se ele vai distribuir tudo de uma vez, possivelmente ele vai provisionar para ir distribuindo e o excedente ele dê no final do ano, né, porque ele tem por obrigação de distribuir 95 os fundos imobiliários no total. Os fundos imobiliários no total têm a obrigação de distribuir 95% do seu lucro para os cotistas semestralmente. Pode ser no mês, pode ser no semestre, mas é isso. E usando a mesma lógica, eu também estou aportando. Como esses bichos estão com muito desconto, eu tenho margem e eu estou querendo fazer primeiro isso aqui, e eu fiz e ficou a nossa carteira ficou desse jeito. Atualmente ela ficou com 72.100 e alguma coisa. Estamos com um pouquinho de crescimento aqui. Nossa rentabilidade, ó, está aumentando. Nossa rentabilidade total do começo para cá foi de 54% em 2 anos. Então, podemos entender que a nossa rentabilidade gerou 25% ao ano, acima de quase tudo. Nosso patrimônio mostra os proventos, que é o que a gente está querendo para aumentar esse fluxo da gente poder aportar, porque eu tenho mais ou menos 500, 600 por semana, né, já que eu tô aqui, a gente manda esse pouquinho. Você que é imigrante pode fazer isso, 100, 150 semanal, é possível. E a gente quer aumentar cadê aqui? Todos. Pronto. A gente quer aumentar isso aqui. E os fundos imobiliários é o que vai ser o maior responsável por isso, quando a gente começa a ver. Por isso que eu tô querendo também aportar muito mais nos fundos, chegar pelo menos a próximo ao que eu tenho que ver, para a gente aumentar. E ficou um troquinho, eu adicionei a Sanepar, que aí eu vou ter que analisar direitinho para ver a nota. Eu já tenho na minha carteira pessoal. E vamos lá. Isso seria o ponto da nossa carteira. Um outro ponto, uma outra conversa que eu tinha que ver aqui. Se você quiser parar aqui, já pode parar, você já viu quase tudo que vai ser nesse vídeo. Deixa eu ver até em quanto tempo tá aqui que eu tô falando muito. Já em 13, ó. Meu Deus, eu esqueci de pedir para você ver aí as nossas redes sociais, deixa um comentário, me fala aí o que é que você está achando desses 3 fundos que eu botei na carteira, faz sentido, não faz? Um outro ponto que eu quero falar com vocês, você viu que a gente está com 9, nós estamos com 9 fundos imobiliários. Essa semana eu estava lendo este artigo aqui, ó. Eu acho que eu até postei lá no Instagram, você pode ver. Esse artigo aqui, vamos lá, Goulart Serra, Ricardo Vieira de Moraes, Arthur Lopes e Luiz Paulo. Ele queria ver uma alternativa falando sobre os fundos imobiliários da gente, que é um pouco parecido com os REITs que tem nos Estados Unidos, mas é bem diferente. Fundos imobiliários, ele dá uma ideia de diversificação, menor volatilidade e ele dá uma estrutura para nossa carteira. E dentro desse estudo, ele queria saber a questão de como diminuir o nosso risco comparado à quantidade de fundos ou ações que a gente tenha. A conclusão que chegou é, em ações para a gente ficar não pulverizar e diminuir o risco, a gente ia precisar ter de 8, acho que eu botei até aqui, 8 a 10. Eu sei que para ações, para fundos imobiliários é de 10 a 15. De ações são 8 a 12. Aqui, ó. Ações de 8 a 15 e fundos de 10 a 15. A gente minimiza o risco e não precisa ficar pulverizado. Questão de ações eu acho legal 8, porque já fica muito próximo. E ali ele fez de uma forma aleatória. Aqui, de vez de ser forma aleatória, você vai fazer a qualidade das ações. Então você começa a aportar em vários pontos e você acaba pegando essas volatilidades do mercado. E você fazendo isso, tendo essa diversificação, minimizando o risco e ainda pegando a volatilidade, como é que você não vai fazer dinheiro no longo prazo? Por quê? Quanto menos ações você tem, agora você tem que parar para estudar. Quanto menos ações você aumenta o seu risco. Imagina, eu tenho 2 ações. Vamos pegar 2 fundos. Eu tenho o TRFX e eu boto uma concentração gigantesca e tenho o Banco do Brasil. Imagina que eu tenho esses 2 só, e os 2 começaram a cair. Se eu tinha, sei lá, 10.000 e caiu 40%, como dentro de ações já teve meses que caiu mais de 45%, historicamente. Aí você como é que mês não, ano, desculpa.
como é que você vai ficar? Vendo você perder metade do seu valor. Por isso que a gente tem que diversificar estudando. Dentro das ações, você vai ler pelo menos os relatórios trimestrais ou anual. Você faz aquela análise. Muitos ETFs fazem isso anualmente, para você poder acompanhar. Já em fundos imobiliários, é bom você ser um pouco mais ativo. Então, se você consegue ter 10 ativos, você consegue analisar, ler aquele relatório, porque todo mês você vai ter relatório, fato relevante. É bom você ver, você se adaptar. E para isso eu ainda vou analisar qual vou. A gente vai mudando, vai botando aos poucos. Mas eu sei que eu vou botar ainda um ou dois fundos, possivelmente de papel, porque eu tenho poucos. E ações talvez uma, 2 mais, mas isso aqui a gente vai construindo com o tempo. A gente sempre analisando, eu tenho que começar a trazer para vocês começarem a ver e escolher, porque a maior parte desse pessoal que faz uma carteira é você determinar os limites que você quer, porque depois que você determinou, acabou-se. Ah, eu quero 30% em ações, foda-se. 20% em fundos imobiliários, foda-se. E você segue isso como se fosse uma religião. Você pode subir um pouquinho menos, mas o foco seu vai ser enquadrar ou ficar mais próximo a isso. É muito mais importante do que as ações que você bota, aplicando a diversificação, entende? Porque quando você faz isso, isso que é um método burro. Quando essas oscilações do mercado tiver, você olhando, você vai se enquadrar e você vai começar a ganhar dinheiro. Aí não pode ter ansiedade, tem que ser longo prazo, porque no curto prazo você sempre vai perder. Se você quiser botar para sair com pouco tempo, por N motivos. Já no longo prazo, a chance de você perder é muito menor. Então, o nosso vídeo foi esse. Até a semana que vem. Eu vou tentar ficar mais ativo aqui. Tô começando a tomar gosto disso aqui, viu? Então, até a próxima, me diz aí. Lembrando, né? Tá aí, curte, comenta, fala o que você acha, diz de qual a primeira ação que eu deveria realmente analisar e trazer a história daqui para vocês, ou fundo imobiliário. Eu tô mais adepto a fundo imobiliário agora, viu? Só fico dizendo. Então, mais uma vez, abraço.